Graças a Deus pelas bênçãos, pela esperança, pela fé na pessoa do Senhor Jesus. E sendo assim, nesta manhã, eu quero falar mais uma vez sobre a pessoa de Jesus. E eu quero que você, meu irmão, tenha um dia de paz. Você, minha irmã, um dia de alegria. Você, obreiro, um dia de vitória, de muita esperança. Porque a sua força não, confiando em Jesus. E eu quero ler uma passagem importante a respeito de um homem estrangeiro que creu no Senhor. E essa palavra encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e no versículo 35, e nós vamos ler até o versículo 40. E diz assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, coisa gloriosa. E mandou parar o carro, e desceram ambas as águas, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E saíram da água. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Meus irmãos, vamos retroceder um pouquinho. Filipe, o evangelista, que era um dos 7, naquela perseguição, ele foi para Samaria, e ali estava pregando a palavra. Muitas pessoas se convertiam. E depois houve aquele avivamento, quando Pedro e João foram mandados pela igreja de Jerusalém, e impondo a mão foram batizados com o Espírito. Então, nesse meio do avivamento, o anjo do Senhor, diz a palavra, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vai para lá. E Filipe obedeceu. E ele chegando, ele notou naquele caminho que uma carruagem estava transitando. E nessa carruagem tinha um mordomo, que era o ministro da Etiópia. Ele era o tesoureiro. E diz a palavra que ele, lendo o trecho, que para nós está em Isaías 53. Então Filipe, abrindo a boca, começou a anunciar a Jesus. E perguntou para ele: Tu está entendendo o que tu está lendo? Não, como é que eu posso entender se alguém não me explica? E Filipe foi lá para explicar, meus irmãos. Filipe foi lá para ganhar a alma daquele homem. Note o poder de Deus. A preocupação do Espírito Santo com a alma. Aquele homem não era judeu. Aquele homem estava voltando de Jerusalém. Ele veio fazer adoração, era um prosélito. Mas agora voltava para a sua terra. E depois de Filipe começa a falar, ele disse: O que é que impede de eu ser batizado? Oh, meus irmãos, o que impede de eu ser batizado? Qual impedimento que tem? E disse Filipe: Te é permitido, te é direito, te é lícito, se creres de todo o coração. Em outras palavras, se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que é que ele disse? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que conversão gloriosa na estrada, no caminho que desce de Gaza, meus irmãos. E mais adiante, chegaram no local que tinha águas. E diz o eunuco, a palavra, que mandou parar o carro. O eunuco mandou parar o carro. E desceram ambas as águas.
desceram as águas, tanto Filipe como Eunuco, e o Filipe o batizou. Que coisa gloriosa! Uma alma para o Senhor muito preciosa. Mas vê a estratégia do Espírito Santo. Aquele homem, agora cheio, crente, volta para a Etiópia e praticamente é um proclamador, anunciador. Começa lá do trono a anunciar a palavra de Deus, porque ele era um homem importante, era tesoureiro da rainha de Candace da Etiópia. E uma coisa importante, irmãos, e quando saíram da água, essa é uma parte difícil para explicar. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Houve um arrebatamento, meus irmãos. O anjo do Senhor fala com Filipe lá em Samaria. Ele vem, ele prega para Eunuco volta caminhando, é batizado, e depois que saíram da água, ele não subiu mais na carruagem, não. Quem subiu foi o Eunuco. O anjo, o Espírito do Senhor, arrebatou Filipe, arrebatou. E diz a palavra que Eunuco não viu mais ele. E ele, Filipe, se achou em Azoto, meus irmãos. Ele estava em Gaza, uma distância longa. Ele agora se encontrou no litoral. Como é que foi esse arrebatamento? Não tem explicação. Não foi no espírito, foi o corpo, foi total. O espírito desmaterializou Filipe na hora, levou pelos ares, não sabemos. Eu sei que depois dessa passagem importante, Filipe está lá em Azoto. Que coisa gloriosa, né? Mas não para por isso não, meus irmãos. Diz a palavra que, indo passando, anunciava o evangelho de toda a cidade até que chegou a Cesareia. Esse homem era um homem usado por Deus. Chegou em Azoto, tinha saído de um movimento poderoso, e interrompe o movimento para batizar um só homem. Agora o Espírito leva ele lá para Azoto. E é litoral, Mediterrâneo. E ele vem caminhando, andando, diz a palavra que, indo passando, anunciava em toda a cidade que ele passava, começava a anunciar Jesus, pregando Jesus, até que chegou a Samaria e voltou novamente para o avivamento. Meus irmãos, o nosso Deus tem todo o poder. Eu queria trazer um comentário rápido. Deixemos que o Espírito Santo nos use. Deixamos ser usado pelo Espírito Santo. Vamos obedecer a palavra, obedecer o Espírito Santo. Foi assim que Filipe fez. O Senhor falou, o anjo falou, eu estou aqui. E ele caminhou, foi para Gaza. Fez o trabalho dele. Anunciou, ensinou, batizou. Agora o Espírito Santo pega ele e leva para... Por que o Espírito Santo não levou ele para Samaria, meus irmãos? Por quê? Não sabemos, mas levou para Azoto. Então teve uma caminhada, ele tinha algumas cidades, e lá vai Filipe pregando a Jesus. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Temos que pregar Jesus, meus irmãos. Temos que anunciar. Você não sabe pregar? Entrega um bilhetinho, um folhetinho, convida. Fala. É obra poderosa. Nós não podemos ficar parados se você não pode caminhar, fazer nada. Mas ora, precisamos de oração pela salvação de almas. Salvação por igreja em determinados países que tem muita perseguição, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, eu te agradeço pela salvação. Eu quero apresentar todo o teu servo, a tua serva neste momento. Tu abençoa, que o teu Espírito continue operando, levantando homens e mulheres para ser usados na tua mão. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.